Vocês estão... Nossa, mas tá péssima essa imagem, melhorou um pouco. Esse aqui é mais um Papo de Vestiário, esse é o nosso Papo de Vestiário número 11, que é o programa onde eu venho conversar com vocês sobre coisas, situações, né, problemas, coisas que realmente só as bailarinas entendem, só quem é bailarina passa, só quem é bailarina vai se identificar com o que eu estiver falando aqui. E eu sou a professora Débora, e esse vídeo, na verdade, era para ter saído um dia antes, mas eu tive alguns probleminhas técnicos aqui com a internet, então eu resolvi fazer aqui, liberar hoje para vocês. Apesar de liberar um pouco atrasado, que era para ter feito ontem, numa live, todo mundo aberto, todo mundo conversando junto. Infelizmente não deu certo, mas eu não queria deixar de postar isso aqui para vocês, tá bom? Porque eu acho que é um papo até importantíssimo que a gente vai ter hoje, tá? Então tá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como se manter motivado na quarentena, né? Por que que a gente desmotiva e o que que a gente pode fazer então para se manter motivada, para se manter ativa, não perder o pique, não ficar desesperançosa, tá? Então, por que que a gente vai conversar isso? Porque uma das perguntas que eu mais recebo, na verdade, é de pessoas: Débora, como é que a gente se mantém motivada? Ai, faz um vídeo sobre motivação para balé adulto, faz um vídeo sobre se manter motivada no balé, como é que a gente se mantém motivada no balé? E essa é uma questão que eu sinto necessidade que as pessoas precisam conversar, não só agora que a gente está em isolamento social, que a gente está de quarentena, mas é um assunto muito recorrente que as pessoas vêm falar comigo em diversos momentos do ano, sabe? Em quarentena ou não. Então, é um momento, é um assunto delicado, né? E a gente está num momento mais delicado ainda, em que as escolas estão fechadas e a gente não pode sair para fazer aula, a gente está tendo que criar, se reinventar realmente para atender as demandas que a gente tem das escolas presenciais, né? E graças a Deus, ainda bem que a gente tem a possibilidade da internet hoje em dia, que a gente tem essa facilidade que muitos anos atrás a gente, muitos não, né? Alguns anos atrás a gente não teria a facilidade que a gente tem hoje de conseguir contornar essa situação. Então, como a gente faz para se manter motivada? E o que eu vou conversar com vocês aqui hoje não vale só para a questão da quarentena, é uma questão para a vida mesmo, para o seu dia a dia, para as suas aulas regulares, para tudo que você faz, na verdade, dentro do balé. Tudo bem? Vale para a quarentena também, porque a gente está vivendo nesse momento super delicado, mas são dicas que eu quero que funcionem para vocês em qualquer momento da vida de vocês, tá? Ah, então, hoje a gente vai falar sobre como se motivar e como se manter motivada nessas duas situações, de quarentena e de não quarentena. Então, primeiro, eu queria começar falando para vocês, né, discutindo um pouquinho o porquê a gente se desanima, por que a gente se desmotiva, por que que isso acontece. E eu trouxe, deixa eu ver, eu trouxe 3 situações, 3 razões pelas quais a gente acaba se desmotivando, né? Óbvio, coisas mais gerais, enfim, óbvio que tem algumas coisas que são mais particulares, são coisas de cada pessoa, mas eu trouxe 3 situações gerais para as quais a gente acaba se desmotivando dentro do balé. A primeira delas é a gente não ver evolução no que a gente está fazendo. Débora, como assim? A evolução, e eu vou falar aqui em termos de balé adulto, tudo bem? Ela é uma evolução que ela costuma ser mais lenta do que a gente vê numa criança ou do que a gente vê numa pessoa mais jovem, por exemplo. E por que isso, né? Isso porque você que começou balé aí com 20, 30, 40, 50 anos, você passou 20, 30, 40, 50 anos sem cobrar nada disso do seu corpo, sem ensinar nada disso para o seu corpo. Então, depois de 40, 50 anos, você querer exigir dele que ele vire um andeor, que ele sustente uma perna, que ele estique um pé, uma ponta, para ele é muito novo. Foi mais tempo você não cobrando isso dele do que você cobrando. Então, para ele é muito novo, é muito diferente, é muita informação ao mesmo tempo, muita coisa, né?
Então, o corpo realmente demora para se adaptar, porque ele passou mais tempo não fazendo isso do que fazendo. É diferente de quando você pega uma pessoa que fez balé a vida toda, né? Você pega uma pessoa ali que começou o balé com 5, 10 anos, e ela chega nos 20 anos, ela chega nos 30 anos, e ela faz aquilo com muita facilidade. Por quê? Porque ela passou mais tempo da vida dela cobrando aquilo do corpo do que não cobrando. É diferente do que quando a gente começa, mas, velho, não fez antes. Tudo bem? Essa é a primeira questão. Então, a gente acaba tendo, sim, uma evolução mais lenta, mas que é uma coisa normal do nosso corpo. É normal, é natural, tá bom? E o balé, eu gosto de falar que o balé é uma multitarefa, né? O balé é para quem é multitasking, porque a gente tem muitos comandos ao mesmo tempo. A gente tem muitos membros, a gente tem muitos músculos para serem pensados e comandados ao mesmo tempo. Então, não só a questão muscular também, né? Mas a questão musical, a questão de atenção, expressão, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que esticar pé, esticar joelho, puxar a barriga, subir o corpo, não deixar o bumbum desencaixar, sorrir, prestar atenção na música, decorar o exercício, entendem? São muitas coisas ao mesmo tempo. E, de novo, quando a gente não está acostumado a trabalhar todas essas coisas ao mesmo tempo, é difícil, a gente leva um tempo até se acostumar, porque são realmente muitos comandos. E a verdade é que até quem já faz balé há muito tempo, para todo mundo é difícil a gente gerir esses 1000 comandos simultâneos. É difícil, sim, para todo mundo, não só para quem começou o balé mais para frente, mas para todo mundo é. Mas é uma questão de costume do seu corpo. Quanto mais você pratica, quanto mais você treina e você educa o seu corpo para aquilo, mais fácil vai ficando. Tudo bem? Então não é só o balé adulto que sofre com isso, não, tá? É todo mundo mesmo. Eu também, eu falo por mim, é tudo mesmo. Por isso que a gente tem que ter alguém falando pra gente. Olha, não sei o que, presta atenção, não sei o que lá, não esquece de não sei o que, não, que é pra gente conseguir manter todas essas correções fluindo juntas. E a gente também tem muitos estímulos, né? Ao mesmo tempo tem a música, né? Tem o estímulo auditivo, das correções, da música, tem o visual de você ver alguém fazendo ou de você se ver fazendo no espelho, né? Tem o seu bem-estar, tem tudo ao mesmo tempo. E às vezes, muitas vezes, na verdade, as nossas evoluções elas acabam sendo muito pequenas. Pequenas ao ponto de você não reconhecê-las. É que nem quando a gente está num processo de emagrecimento e que aí você se olha no espelho todos os dias e você não está se vendo emagrecer. Você não está vendo, você não consegue ver diferença, você acha que nada está fazendo efeito. Já está há 3 semanas fazendo dieta, já está há 3 meses fazendo dieta e você acha que nada está mudando. Aí, de repente, você encontra com uma pessoa, você ficou 3 meses fazendo dieta, vamos supor, e você achou que você não perdeu nada, que você não melhorou nada, que o seu corpo não mudou nada. Aí, depois de 3 meses, você encontrou uma pessoa que você não via há 3 meses. E essa pessoa fala assim: Nossa, como você emagreceu? Aí você faz assim: ó, Sério? Você acha? Tem certeza? Por quê? Porque a gente se vê todos os dias. A gente tá com a gente todos os dias. Então, tem coisas no nosso corpo que às vezes são detalhes, mas que são detalhes que fazem toda a diferença. E muitas vezes a gente não enxerga esses detalhes. E aí a gente fica meio, ué, mas não melhorou nada, tô treinando tanto e não melhorou nada. Porque a gente não percebe que a gente está evoluindo, né? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a gente muitas vezes acaba se desanimando. É porque a gente não percebe a própria evolução. E às vezes é o seu andeor que virou um pouco mais, às vezes é a sua abertura que abriu um pouco mais, às vezes, sei lá, é as suas costas que ficaram um pouco mais retas e a gente não percebe, e a gente não vê. Porque a gente se vê todos os dias e a gente não percebe esses detalhes, porque são coisas muito pequenas para a gente enxergar sozinho, né? O segundo motivo pelo qual a gente acaba se desmotivando é o da gente começar a se comparar com outras pessoas. E esse é o maior bait que você pode cometer com você mesmo.
é a maior armadilha na qual você pode cair com você mesmo. Sério, é a maior sacanagem que você pode fazer com você mesmo é você se comparar com outra pessoa. Infelizmente, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tá lá e aí ou você começa a se comparar com alguém que tá fazendo aula com você, você sabe que tem uma pessoa ali que é boa, e aí você começa a se comparar, ai, porque fulano é bom, eu não sou bom. Ou então você achou uma menina no Instagram que faz tal coisa, e aí você nem conhece a menina, mas às vezes você está se comparando com ela. E você nem sabe quem ela é, você nunca nem viu ela na vida, mas você está se comparando com ela. E a gente começa a pensar, ah, porque fulano tem a perna mais alta que a minha, porque fulano tem a abertura mais aberta que a minha. Mas fulano treina menos tempo e faz tal coisa que eu não faço. Né? Fulano gira melhor do que eu, fulano faz mais piruetas do que eu, porque fulano entrou depois de mim e ele é melhor do que eu. E esse é o maior bait que a gente pode fazer com a gente mesmo, gente, sério. Essa é a pior armadilha de todas, de todas. Para algumas pessoas, você ver uma pessoa que é melhor que você, que faz alguma coisa super bonita, que tem linhas bonitas, que gira pra caramba, que faz não sei o que diferente, para algumas pessoas isso até serve de motivação. Até serve para te puxar para cima, para te fazer correr atrás mesmo, para te fazer ficar melhor. Para algumas pessoas isso funciona, mas para muitas pessoas isso não funciona. Isso é uma armadilha que a gente põe pra gente mesmo. Porque a gente começa a se sentir inferior, a gente começa a se sentir ruim no que a gente faz, e isso é totalmente injusto com você. E aí a gente começa a ficar desanimado. E aí a gente para de se esforçar, e aí a gente para de dar gás, porque tem gente que é melhor do que você, e você para simplesmente de acreditar de que você é boa, de que você tem potencial, de que você tá bem no que você faz, porque tem alguém que é melhor que você. E esse é um pensamento muito ruim mesmo. Isso é totalmente injusto com você, como eu falei, porque às vezes você tá no passo, você já deu X passos dentro da dança, e eu não tô falando de passo de plié, tandi, não tô falando disso, tô falando, às vezes você tá aqui e a pessoa com quem você tá se comparando, você tá nesse passo X aqui, né, nesse nível X, vamos dizer. E a pessoa com quem você está se comparando está no passo, no nível Y. E vocês não têm nada a ver. É que nem comparar azul com amarelo. Não tem comparação. São coisas totalmente diferentes. São pessoas diferentes, são corpos diferentes, são backgrounds diferentes, histórias diferentes, aprendizados diferentes, experiências diferentes, sabe? Ritmos de desenvolvimento diferentes, são. É tudo diferente. É tudo diferente. Então não tem como você ficar se comparando com outras pessoas. A única pessoa com quem você deve se comparar é com você mesma. É você comparar quando você estava aqui para quando você foi para cá. O que que mudou? Ou de quando você estava aqui para cá, um pouquinho só. Mas são essas comparações que são boas de fazer, não você se comparar com outra pessoa. A outra pessoa não tem nada a ver com você. Cada uma tem um tipo físico, cada pessoa tem um ponto forte, cada pessoa tem um ponto fraco. Às vezes você é boa numa coisa que a outra pessoa não é, e às vezes a outra pessoa é boa numa coisa que você não é. E tá tudo bem. São pessoas diferentes, são físicos diferentes, são focos diferentes, são facilidades e dificuldades diferentes, né? Mas se a gente fica se comparando sempre, a gente muitas vezes não chega a lugar nenhum, a gente não vai para lugar nenhum, tá? Isso é muito perigoso. Tomem cuidado com isso. Esse é a pior coisa para fazer a gente ficar desmotivada, mesmo. E o terceiro motivo pelo qual a gente acaba desmotivando, acaba ficando, né, sem vontade mesmo, fica de mal com o balé, é a gente perder os nossos objetivos, é a gente não ter um objetivo dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, principalmente agora na quarentena, que a gente não tem muita perspectiva de quanto tempo a gente vai ter que ficar dentro de casa,
de quanto tempo a gente vai ter que ficar sem apresentar, ou de competir, ou de fazer uma prova. Como a gente não tem muito essa perspectiva, a gente começa a parar de pensar nas nossas ações, no efeito que as nossas ações têm a longo prazo. Então, eu sinto isso muito comigo, por exemplo. Eu falo por mim, tá? Porque é assim, não tá tendo balé mesmo? Não tá tendo aula mesmo? Está todo mundo em casa mesmo? Então não tem problema eu não me alongar como eu me alongava durante a semana. Vamos supor que você se alongava 2 vezes na semana. Aí você começa assim, mas não tem problema se eu não fizer hoje. É só hoje. Aí você não faz hoje, aí você não faz amanhã também, aí você não faz no outro dia também, e vai só perdendo. Porque para conquistar é suado, né? Mas para perder é rapidinho. Então, e aí a gente para de pensar nos efeitos que essas ações que a gente está tomando ou deixando de tomar hoje vão ter no longo prazo. Daqui a pouco eu emagreço. Eu vou comer aqui porque eu tô em casa mesmo, tô de quarentena, mas depois que voltar eu emagreço. Você vai ter tempo depois que voltar? Você não sabe. A gente não sabe quando a gente vai voltar, né? Porque não vai ter espetáculo mesmo, então eu não preciso me alongar, eu não preciso fazer aula, eu não preciso me fortalecer. A gente fica sem objetivo. E eu vejo muito isso, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente, com as crianças. Na minha escola, a gente promove os exames da Royal Academy, todos os anos. Esse ano não vai ter, porque a gente está de quarentena. Mas é, a gente promove os exames, mas não são todas as crianças que fazem exame. Não é todo mundo que participa, que vai lá para ser avaliado. E aí a gente começa a perceber, a gente começou a perceber, na verdade, que as crianças que não iam para os exames, elas não estavam muito preocupadas, elas não se esforçavam o tanto que elas podiam se esforçar, porque elas não tinham um objetivo. Elas não tinham, não, daqui a 2 meses eu vou ter que fazer uma prova, que eu vou ser avaliada, vou ganhar uma nota, então eu preciso me esforçar, eu preciso ficar boa, eu preciso melhorar. E elas não se esforçavam tanto quanto as meninas que iam para o exame se esforçavam, porque elas tinham um objetivo, elas tinham um foco, né? Então, se a gente fica sem foco, a gente não sabe muito bem como se organizar, como fazer as coisas, por que fazer as coisas, e a gente perde a motivação, porque a gente não tem um objetivo, porque a gente não tem um foco aonde a gente quer chegar. Aí a gente para de comer bem, aí a gente para de se alongar, a gente para de fazer aula. E como não tem ninguém te cobrando também, porque a gente está em casa, e como não tem ninguém te cobrando do que você tem ou não tem que fazer, aí que a motivação vai embora mesmo, porque a gente não tem prazo, porque a gente não tem cobrança, porque a gente não tem objetivo, né? Então agora eu queria falar para vocês, dentro dessas 3 coisas que a gente conversou, desses 3 motivos que nos desmotivam, eu queria comentar com vocês o que que a gente pode fazer para se manter motivada, então. Se a gente está desmotivada, o que que a gente pode mudar? O que que a gente pode fazer de diferente, então, para se motivar? A primeira coisa que eu acredito, eu listei 6 coisas, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é estipular meta. Se a gente está sem foco, se a gente está sem prazo, se a gente está sem cobrança, a gente vai ser a nossa cobrança. A gente vai ter a nossa meta. Débora, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar na quarentena. Calma, já vou explicar. Vamos supor que tinha alguma coisa antes da quarentena começar que você queria muito fazer. E aí a correria do dia a dia não estava te permitindo fazer essa coisa. Tava impossível de fazer porque a sua rotina é muito cheia, porque você tem muita coisa para fazer ao longo do dia e tava impossível. Agora você está em casa. A gente já ganha muito tempo porque a gente não tem deslocamento, tá? E qual é a desculpa, né? A gente tá em casa. A gente tá aqui. Não que a gente não esteja fazendo nada. Eu estou fazendo muita coisa. Acredito que vocês também estejam fazendo muita coisa. Mas agora não tem mais muita desculpa do não dá tempo, não sei o quê. Estão o dia inteiro em casa, tá? Então, vamos supor que você queria emagrecer, ganhar massa, sei lá, zerar a abertura. E não precisa ser nada muito certinho também, né? Então,
Se a sua meta não precisa ser uma coisa muito específica. Então, eu quero subir meu arabesque, eu quero zerar minha abertura. Não precisa ser nada muito específico, mas a sua meta pode ser, por exemplo, fazer 20 minutos de atividade todos os dias, fazer meia hora de alongamento todos os dias, fazer uma aula de balé todos os dias. A sua meta pode ser essa, e não tem problema. Aonde você vai encaixar no seu dia, aí é contigo. Mas a sua meta pode ser isso. Se você não pode fazer todos os dias, então, sei lá, fazer exercício no mínimo 4 vezes na semana e vai marcando os dias que você faz, sabe? Mas estipula uma meta. A meta não precisa ser uma meta concreta, não precisa ser eu vou zerar a abertura, ou a minha meta é girar 3 piruetas dentro de casa. Não precisa, pode ser. A minha meta vai ser eu fazer 20 minutos de aula de balé todos os dias, 20 minutos de alongamento. E você vai estipulando o que você quer. Sei lá, tô inventando, tá? Mas a nossa meta pode ser uma coisa regulada, uma coisa que você se comprometa a fazer todos os dias. Entende? Para você sabe onde você quer chegar e você está estipulando como fazer isso no seu dia, como organizar isso na sua semana, já que você está em casa. A segunda forma que eu acho que a gente tem para se motivar, que eu acho que é a forma a mais potente, na verdade, é você registrar as suas evoluções. Por que eu tô falando isso? Porque eu falei para vocês que as nossas evoluções, elas são muito discretas, elas são muito pequenas. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando. Então, uma forma da gente conseguir comparar isso é você registrar isso, seja por um vídeo ou seja por uma foto, tanto faz. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, vamos supor. Vocês já viram aquelas fotos de antes e depois que as pessoas fazem quando vão emagrecer, por exemplo? Elas tiram uma foto no início e uma foto no final. Então, por exemplo, eu quero zerar minha abertura. Então, tira uma foto a cada semana, sabe? Agora que você estipulou, eu vou me alongar 20 minutos por dia. Beleza. Então, toda segunda-feira, sei lá, você vai tirar uma foto de como estão as suas aberturas. E você vai comparar foto com foto. Porque lembra que a gente falou que a gente não pode se comparar com outra pessoa? A gente